Babaterolé, babaterolé, maleterolé, odundum babaterolé. Epeco, babá. Salve a folha do grande senhor do branco. Axé. Ogã, Edivaldo de Oxalá, Funfun de Oxalá. É uma satisfação muito grande ele recebê-lo aqui no Falando do Axé, Paraíba. Essa é mais uma edição do Falando do Axé Paraíba. O Falando do Axé Paraíba tem a coordenação do Festival de Arte e Cultura Preta no estado da Paraíba, com parceria com o grupo de estudos Braulio Goffman, coordenado pelo Ogã Jassanã. E hoje, com muita honra, estamos recebendo o Ogã Babalossan, Elemoxó, Funfun de Oxalá. Primeira pergunta é: quem é Funfun de Oxalá, Edivaldo Lira? Edivaldo, mais conhecido como Funfun, né, por aqui na região, é uma figura simples, né, sem muitas vaidades, e essas eu perdi depois que eu sou confirmado ou me inicio para o orixá. Eu perdi as vaidades, né? Eu tinha muitas, e à medida que eu vou me descobrindo dentro do orixá, eu vou perdendo essas vaidades e observando que elas não valem absolutamente nada. Sim, né? Então eu vou me construindo essa figura simples, que estou em todos os lugares, não tenho problema absolutamente de vaidade com ninguém, né? Sim. Então eu frequento qualquer lugar sem problemas e procuro estar com o pé no chão, né? Então, meu velho, como foi que o senhor chegou no candomblé pela primeira vez? Como foi esse caminho até a chegada no candomblé? Bom, eu na verdade fui uma criança bem doente, né? Tinha muita enfermidade, aparecia, sim, todo dia era uma novidade, todo dia tinha uma coisa diferente. E aí, com o passar do tempo, meu pai já é evangélico, então eu tinha muitos sonhos, sonhos não, pesadelos, eu tinha muito, sim, pesadelo, meu pai me punha para orar, para Deus afastar aquele pesadelo, aqueles sonhos que eu tinha. E o tempo foi passando e um dado momento da vida, eu estava na casa da minha avó e uma pessoa passou e fez admiração, né? Que eu estava varrendo o terreiro, o quintal, e ela chegou e fez, que é costume aqui na Paraíba, né? Dizer: benzas-te Deus para não estar olhado. Que menino lindo. Pronto, então dali eu fiquei, continuei, ela passou e foi embora, né? E perguntou à minha avó: quem é esse menino tão bonito? Ela disse: é meu neto. E aí seguiu. E daqui a um tempo eu comecei a me sentir febre, a sensação de calafrio, e me arrepiando, e aquela coisa ruim, um mal-estar, e aquele negócio foi aumentando. E aí eu fui em direção à minha avó e perguntei, dizer para ela que eu estava doente, porque eu tinha me envenenado com alguma coisa que eu comi. E ela imediatamente, na sabedoria dela, olhou para mim e disse: não, você não está doente, você não está envenenado, você está com olhado. Nossa, foi a primeira vez que você ouviu esse termo? A primeira vez que... Não, o termo eu já ouvia sempre, porque eu via. E existiam as pessoas que rezavam, eu sabia, sim, tudo. Mas em mim, nessa descoberta, foi o primeiro momento, né? E que eu passo a entender que aquilo era uma enfermidade. Sim. E aí não tinha noção de que era de cunho espiritual, mas era uma doença, né? Então, imediatamente ela fez uma simpatia que ela fazia lá no copo d'água e viu, sim, que de fato era um olhado, né? E aí eu fui, ela me rezou com ramo, um raminho de pinhão roxo, e imediatamente todo aquele mal-estar, aquela sensação ruim foi embora, né? Então, à medida que o tempo vai passando, e imediatamente quando eu me percebo com as mesmas sensações, como se eu estivesse doente, eu já me direcionava para o meu pai. Eu dizia: pai, eu estou doente. E ele disse: vá na casa das suas tias.
E ele já sabia que as minhas tias iam me rezar. Mas como era a relação com a sua família com essa questão da rezadeira, dos rezadeiros? As minhas tias eram extremamente católicas, né? Sim. Muito católicas. Então essa coisa, que ainda no imaginário dela, essa coisa de candomblé, de umbanda, que chamava de catimbó, né? Nós tínhamos uma vizinha que era Zefinha Catimbozeira, então era o monstro da rua. Ninguém tinha acesso a essa mulher, ela era marginalizada, na verdade, né? E aí elas me rezavam e com isso, depois das rezas, tinha banhos, né? Então, sempre ela me dava um banho de folhas, né? Cozidas. Ela fazia um cozimento de colônia, de várias ervas e me dava banho. E eu fui aprendendo e absorvendo essa informação de que esse ritual, eu não chamava de ritual, mas que esse ritual me trazia saúde. Então, todas as vezes que eu me sentia mal, a casa da minha tia. Falava pro meu pai vai pra casa da sua tia. Me rezava e tomava banho. E às vezes passava banhos de milho cozido e todas essas coisas naquele imaginário católico, né? Que aquilo trazia benesses e de fato para mim trazia cura, porque eu fui me habituando a isso. Então, mas o tempo também passa e eu me afasto, né? Vou me afastando, vou crescendo, vou me afastando, e aí por fim entro na universidade. E aí eu também essas doenças, a minha tia se foi, né? Faleceu. E esses males, eles começam a me chegar novamente a mim, né? Mais intensificados? E aí muito mais fortes, porque aí eu fico com a mentalidade bem perturbada, né? Nossa. E um dado momento, logo no primeiro semestre, acho que em 1995, quando eu entrei para a universidade, eu conheço um professor e ele, né, conversando com ele, ele me mostra, ele disse para mim que tudo isso que eu sentia era de cunho espiritual. E eu achava que aquilo, né, na minha cabeça era tudo coisa do demônio, né? Sim. Como todo mundo acreditava que era tudo demonização do que era do candomblé, da umbanda, do catimbó. Jurema. Era tudo do demônio, né? Sim. Então, eu ainda estava na igreja evangélica, que logo depois é que eu começo a me afastar, eu começo a me perceber que aquele não era o meu caminho, porque eles não estavam dando resposta para as coisas que eu queria, para os males mentais que eu sentia. Então eu começo a me afastar, né? E aí, um dia eu fui à casa do professor deixar um trabalho, né? Professor Irismar. E aí ele disse: menino, senta aqui para me jogar para ti. E eu morrendo de medo. Ele era de qual segmento? Ele era de uma casa de Queto, né? Sim. E aí ele jogou para mim e eu fiquei extremamente apavorado, porque todas as verdades que saíram ali me deixou apavorado, né? Tudo que saiu ali eu fiquei enlouquecido. Sim. E aí jejuar, pedir a Deus que limpasse o mal de mim, essas coisas todas. Mas ele me disse: faça um teste. E aí você vai ver como se as coisas não mudarem, você pode abandonar, mas aí você vai julgar, né? Vai ver na sua cabeça o que você faz. Então eu fiz aquele teste e todas as coisas começaram a mudar. Mudaram de água para o vinho, né? Sim. E aí eu fiquei mesmo assim apavorado. Então, mas ainda sem contato direto com a religião. Sem contato. Muito pavor, eu tinha medo, né? Daquilo tudo. E aí o tempo vai passando, eu vou me aproximando e eu vou descobrindo que tem um quê de espiritual em todas aquelas coisas. Sim. E eu vou fazendo leituras, percebendo todas as coisas, até um dado momento que eu já começo a cuidar do Oxóssi e né, fazer ebós, fazer pequenas limpezas, né? Sim. E aí começo com essa minha cuidando do Oxóssi e tudo mais. Sim. E aí vou depois que as coisas todas tomaram um bom rumo, né, eu começo a melhorar as questões, eu me afasto, e aí mais uma vez, né, na universidade, quando as coisas, né, elas tomam essa boa proporção, eu vou me afastando, né, e aí um tempo depois as coisas começam a... Ou seja, você cuidava de toda aquela espiritualidade... Quando estava bem... E aí se afastava, quando melhorava, que é comum, que é corriqueiro, né? Que acontece sempre, né. Então... chegou um tempo na vida, né, eu concluí a universidade e comecei a ver essas histórias de seleção pro mestrado, né? Sim. E aí foi um período que eu perdi meu pai e aí as coisas ficaram muito mais difíceis. Então eu comecei a perder essa possibilidade eu digo até de raciocínio mesmo, porque eu não conseguia mais produzir,
na segunda disciplina que eu estava pagando lá no mestrado, Sim. eu já não aguentava mais, não tinha condições mais de ler, eu não produzia. Aí perdi, desisti de tudo, né? E aí mais uma vez eu procuro uma outra pessoa amiga que eu tinha conhecido nesse percurso, para que ela me desse uma luz, né? Sim. E ele jogou para mim e disse assim, olha, você precisa cuidar do santo, né? E aí, mesmo assim eu ainda continuei resistindo. Cuidar do santo não, eu precisava me iniciar. Sim. Iniciar fazer santo. Sim. Ele disse, você precisa fazer santo. E aí, eu resistindo até um dado momento que eu já não aguentava mais. Eu estava com uma coisa, parecia síndrome do pânico, um medo, um pavor, uma coisa doentia, uma coisa louca. Uhum. E aí eu comecei a programar de que maneira eu deveria me suicidar, né? Nossa. Aí eu já comecei pensando, como é que eu faço para me matar e sem ninguém perceber? Eu acho que eu vou pro mar, eu me jogo dentro d'água, eu morro afogado. Nossa, eu planejava de uma maneira tão sensível, tão simples, que não via absolutamente maldade nenhuma nessa história. Pra você ver como a mente tamanho tava, desespero, né? como a mente estava adoecida, Sim, né? sim. O Ori estava sem forças nenhuma. Sim. Aí, quando eu já vi numa situação que eu não tinha mais condições, eu pedi ao Molu que tivesse misericórdia de mim, né? Porque eu não aguentava mais estar vivo, né? E aí foi quando o Francisco, meu amigo Dogum, passou lá em casa e disse que ia acontecer na casa de Mano do Oxóssi, Sim. ia acontecer as obrigações para o Molu. Sim. E aí eu acabei de pedir a ele que ele me ajudasse, então você chegou, então eu vou também. Aí fui, e lá depois de todo o ritual aconteceu, da reza, né, chamada de reza lá. Sim. Depois da reza, o Herê do Pai de Santo chegou e disse assim, como é que tá? Tudo bem? Aí eu disse, tô ótimo. Eu tô ótimo, nunca estive tão bem. Ele disse, tem certeza do pai? Tem certeza? Eu disse, tem, tô ótimo. Ele disse, olha, peça para meu moço jogar para você. E eu disse, não precisa não, que eu tô ótimo, tô bem. Não quero não jogar não. Aí terminou no final, ele foi, vem aqui para jogar. Eu fui, joguei. E aí o jogo foi muito forte na minha vida, muito contundente, assim, tudo muito marcado, muito, que eu fiquei enlouquecido, né? E aí o jogo foi muito forte, alguns recados assim extremamente fortes para mim. Um deles seria que no jogo falava que eu era filho do Oxalá. Sim. E que Oxalá um dia, há muito tempo atrás, guardou um dinheiro para este momento. Que eu disse, eu não tinha dinheiro, tinha absolutamente nenhum. Né? Naquela semana eu havia perdido todos os empregos, que eu trabalhava em 5 escolas. Por causa desse problema psicológico. Desse juízo sem funcionar. O Ori sem funcionar. E aí eu perdi todos os empregos e tive uma série de outros descontentos. Muitas coisas ruins aconteceram comigo, né? Entraram lá em casa e levaram absolutamente tudo. Roubaram sua casa. Tudo. Só não levaram as coisas grandes, mas os eletrodomésticos, os pequenos, levaram tudo. Nossa. Roupas, muita coisa, muita coisa. E aí, isso tudo para ajudar estar mais fraco ainda na cabeça, né? Sim. E aí depois desse jogo eu disse, meu Deus, que loucura é essa? Um orixá guardou um dinheiro, eu nem o conhecia. Como era que ele ia guardar um dinheiro? Só que eles haviam tramado o meu caminho lá atrás, né? E aí eu sentei, meio tristonho não, muito triste, chorando na mesa, o que eu ia fazer da vida. Para fazer. E no jogo também ele me recomendou que eu precisaria dar um bori. Sim. Porque senão eu não ia conseguir passar muito tempo. Aí eu ia ter problemas e consequentemente seria tentar suicídio mesmo, né? Porque a situação não estava boa. Então, eu disse, o que eu vou fazer para dar esse bori? Então eu vejo lá na mesa uma carta que havia chegado já há dias e eu não tinha nem dado conta dela. A carta da Bolsa de Valores. E aí foi quando eu vou dar uma olhada nessa carta e vejo que tem um volume de ações que eu havia comprado e já tinha a perder de vista, nem sabia mais que existia. E todos os anos ela vinha para a declaração de imposto de renda. E aí eu abro e resolvi dar uma olhada no banco para que negociassem aquelas ações. Né? E chegou lá e me disse, muito bom, hein? Muito bom, o volume de ações muito boa. Aí pronto, depois foi negociado e aquele dinheiro foi bom dinheiro. E eu terminei assim, paguei todas as dívidas e até então não havia saído na minha cabeça o recado de que Oxalá havia guardado um dinheiro há muito tempo. E aí eu fui, depois foi que caiu minha ficha, eu disse, o dinheiro do Oxalá. Paguei todas as dívidas e aí separei um dinheiro e
fui para a obrigação. Sim. Né? Iniciou? Isso Confirmou? já tinha quase um ano depois do primeiro momento, né? Que eu havia dado um bori. Sim. Depois que eu fiz uns ebóis, aquela Sim. coisa toda, mesmo me sentindo um idiota assim embaixo da árvore, né? Porque eu não via razão para aquilo. Sim, a minha mente sim. estava tão fragilizada que eu não achava nada de Que ia interessante. ter nenhum tipo de impacto. Não tinha nada, assim, um idiota debaixo da árvore passando um monte de coisa no corpo, né? Sim. E aí foi nesse Isso dia. foi em que ano? Isso já 2006, Sim, mais ou menos, sim. né? No final de 2005, 2006. E aí eu tô lá, eu faço esse bori, né? Mesmo desenganado, com toda a tristeza que estava dentro de mim, eu me submeti ao bori e no outro dia eu acordei assim, extremamente maravilhado. Nossa. A minha alma estava radiante, assim, uma sensação que eu já não sentia ou nunca havia sentido na minha vida, né? Uma sensação de prazer, assim, extremamente profundo na minha alma. E aí eu vou me construindo como Sim. pessoa, né? E a partir desse bori, tudo mudou na minha vida, Sim. né? E aí eu vou, um ano depois eu me inicio, né? Iniciou, Eu me confirmou, confirmo para Oxalá e aí recebo o cargo de Babalossanho, né? Sim. Que aí é o que eu considero, né, que a espiritualidade me deu um presente, né? Sim, sim. Porque era uma figura que tinha como referencial de cura as folhas. E que foi muito curado, teve muito A minha muito relação socorro, né, por meio de das folhas. socorro, de ajuda para quando eu estava doente, eram as folhas, né? Sim. Eram os banhos, era a reza das minhas tias com sempre um galho de Sim. erva, né? E esse referencial, acho que a espiritualidade foi... O Oxalá lhe presenteou com esse... Foi um presente do Ossanho, foi um presente do Oxóssi, de Oxalá. de todos eles, né? Sim. Foi um presente, de fato, da espiritualidade para mim, né? Sim, sim. Que eu tinha, assim, como referencial de cura, né? Eu Sim. sempre me remetia às minhas mais velhas, às minhas ancestrais, às minhas tias, né? Sim. Para me dar a cura, me trazer a cura. E através da reza, dessa espiritualidade, que para elas tinha um outro nome, Sim. né? Elas me traziam a cura. E aí, esse presente me veio da espiritualidade. Ogã Funfun de Oxalá. Em qual caso o senhor foi confirmado? Em que ano foi? Quem foi que confirmou o senhor? E vou logo emendar outra pergunta. O que é ser um Ogã, especialmente no caso do senhor, um Babalossanho? Eu me iniciei, eu me confirmei já mais ou menos um ano e pouquinho depois daquele meu primeiro momento, em 2006. Sim. Eu recebi o convite do Oxóssi, né? Então eu me confirmei no Ilê Axé Odetal Faciná, na casa do Oxóssi, e o pai mano do Oxóssi, né? E aí a minha relação com meu pai era meu pai biológico sempre foi de muito... Meu pai nos ensinou a viver uma vida justa, uma vida organizada, uma vida reta, não andar errante, né? E essa condição eu trago para o candomblé, né? De procurar viver uma vida justa, fazer as coisas corretamente, porque eu sei o valor de uma pessoa que perde a mentalidade, Sim. né? De uma pessoa que tem um desequilíbrio completamente total da mentalidade. Sim. Ou seja, uma pessoa que sabe o valor de morar no Juliano Moreira. Entendo. Né? Entendo. Então, eu resolvi também abandonar algumas vaidades, né? Ou quase que todas as vaidades, né? que a vida proporciona. Hoje eu vivo uma vida extremamente simples, em agradecimento a essa dádiva dos deuses, dos orixás, né? Então, e aí eu vou construindo uma relação de respeito com as pessoas, de respeitar o limite do outro, né? De respeitar o outro como ser humano, como pessoa, e isso traz, porque na verdade eu tenho candomblé para mim esse espaço de fato de acolhimento, Sim. porque é o espaço onde você busca saúde, das relações que eu tinha com as minhas tias, com esse referencial das mais idosas, de que com o fazer dela, com as rezas, com os banhos,
né? E aí eu vejo que a espiritualidade me dá esse presente. Geralmente quem busca os terreiros, né? Ou busca por uma situação amorosa, ou por uma situação de saúde, ou por uma situação financeira. Tá com defeito em ou alguma por coisa. uma situação psicológica, muitas vezes. Tá com né? defeito em alguma coisa. E como é que o senhor vê esse tratamento? O senhor fala que esse lugar do Ogã, ele tá ligado a esse cuidado com as pessoas? Também, né? De acolher, de receber as pessoas. Que aí, quem vem, quem tá chegando, geralmente tem um porquê. Sim. Ele não vem... Algumas pessoas são curiosas, mas alguma coisa o traz para o candomblé, né? Sim. Então, quando as pessoas chegam, né? Esse acolhimento, ele é muito importante. E aí, o primeiro momento geralmente, quem chega nas casas de candomblé é tomar um banho, né? E para mim, isso sempre foi muito lindo, porque como eu tinha como referencial as minhas tias, o meu referencial de saúde, quando eu estava doente, eram os banhos, eram as rezas. E aí no candomblé tem isso, né? Quando você chega, o banho. E eu sempre tive muito prazer em preparar um banho, porque era isso que eu recebia como retorno, né? Quando eu estava doente, eu recebia como saúde, né? Sim. Então os banhos me traziam saúde. Então eu tenho muito prazer quando eu vou colher as ervas, vou à mata, porque geralmente eu colho as ervas nesse espaço mata, né? Então quando eu vou colher para fazer este banho, né? Quando eu rezo enquanto eu estou fazendo esse banho, isso me dá muito prazer. Sim. Né? E o sentimento de gratidão que eu tenho pela espiritualidade, de ter tido cura dos males que existiam, eu também transmito para esse banho, para esse momento, a cura do outro, né? É muito comum a gente ver, né, que o Ogã é quem toca, né? Ou então o Ogã é aquele que imola, né, o bicho para o orixá, para divindades. Mas esse lugar de Ogã, né? Faz aí um apanhado geral. Esse lugar de Ogã, ele se expande até que ambiente? Até onde? Eu acho que cada um, né, dentro do candomblé tem sua função. Né? Tem seu local de atuação, né? Você não pode também, né, invadir o espaço do outro, né? Sim. Eu sou bem diverso, né? Mas eu não invado o espaço do outro, né? Eu acho que é também uma relação de respeito. E o pai de santo tem a sua função, tem a sua tarefa, tem o seu fazer. E o Ogã tem o dele, né? Tem muitas coisas dentro de uma casa que é possível que ele faça. E há limitações em outra, né? Há limitações no caso do fazer do Ogã, né? Então isso precisa ser muito observado. Cada um no seu quadrado, né? Não invadir o espaço do outro. Porque cada um tem um cargo, tem uma função, né? Tem uma atividade específica dentro do terreiro, né? E isso aí eu sempre observei com muita cautela. Eu não invado o espaço do outro. Para mim isso é ser Ogã. Saber até onde ele pode ir e o que ele pode fazer, né, sem invadir o espaço do outro. Porque a atividade do pai de santo é específica dele. E o Ogã tem outras atividades que ele pode, a pedido também do pai da casa, ele pode fazer. Se o pai determinar que ele faça, ele pode fazer. Não, como a gente diz, ousadamente invadir o espaço do outro, né? Para mim isso é ser Ogã. E aí, com essa minha noção de respeito, de não invadir o espaço, eu recebo o convite do Oxum, do meu avô, no caso, para cuidar da casa de Oxalá. Quem é o seu avô? José Erivaldo da Silva, no Ilhaxé Oxum Odanitá, me deu o posto de Elemachó. E eu também, ou seja, mais uma atribuição que seria cuidar da casa de Oxalá. E aí, como presente também, que tudo da espiritualidade para mim é um presente, eu recebo esta outra atividade, essa outra tarefa, né? De cuidar da casa do meu pai, né? A casa do branco, tudo extremamente branco. E aí, né? Eu nesse processo de aprendizado, eu vou começando a aprender todas as coisas, observando muito os mais velhos, né, de como agem, como faz, como eles vão procedendo naquela simplicidade. E aí sempre, né, com muito cuidado, eu vou aprendendo, né? Observando sempre os mais velhos, sempre os mais antigos, né, nesse portar, nesse fazer. Eu vou aos poucos, né, porque é um universo muito
muito conhecimento, né? De muito aprendizado. E aí tem uma imensidão de conhecimento que você tem que absorver, assimilar, né? Isso, de assimilar, você tem que, né? Né? Nós vivemos uma religião de que a cada ano que passa você vai aumentando, né? Sua bagagem, né? Todo esse seu conhecimento. Sim. À medida que o tempo vai passando e você vai se tornando, né? Um mais velho e sempre, né? Aprendendo e aprendendo. E eu tô, né? Hoje eu não consigo pensar nada em minha vida sem orixá, sem os deuses e deusas, sem esse meu elemento espiritual, né? Tenho gratidão imensa pelas dádivas dos deuses, dos orixás na minha vida. Então hoje todas as coisas da minha vida estão ligadas aos orixás. Eu não faço nada sem consultar aos orixás. Então, para mim, eu preciso dessa condução. Eu preciso ver que os deuses me mostrem, que eles digam por onde eu devo seguir, né? Eu procuro não tomar atitudes precipitadas, Sim. porque eu sou hoje exclusivamente dependente dos orixás. Então, minha vida é direcionada por eles. Sim. E eu também sempre digo, quem dera eu ter feito santo logo no início da minha vida. Que maravilha. Ter me iniciado no início de minha vida. Que maravilha. Muito criança ainda. Sim. Sei lá, até antes dos 5 anos de idade. Hoje eu seria uma outra pessoa. Né? Eu teria tido uma vida muito melhor. Né? E aí também, já aproveitando o momento e falando para aquelas pessoas que não são de orixá e as pessoas que têm medo dos orixás. Porque foi implantado na nossa cabeça durante esses séculos. Quem escreveu, né? A história nos escreveu Isso. como monstros, né? Sempre que é uma prática demoníaca, que é uma coisa do demônio, Sim. que é uma coisa do mal. E tudo isso eu carregava muito fortemente dentro de mim. Isso era muito encrostado na minha alma, que era uma coisa do mal, ruim. E quando você chega lá, como as coisas são diferentes, né? Sim. E hoje, assim, não posso dizer que eu me arrependo porque eu não conhecia, mas se eu tivesse feito santo aos 5 anos de idade, hoje eu seria outra pessoa. Que Né? maravilha. Mas infelizmente a carga que nos foi posta durante esses séculos de escravização, nessa diáspora que nós tivemos aí, foi implantado essa coisa ruim dentro de nós. Né? Mas aí você vê que é um espaço tão lindo, tão bom, que você busca para ter harmonia. Né? E como a gente vive no candomblé, não vive como outras religiões, como quanto mais você sofre, mais você está bem. Sim. O candomblé não funciona dessa maneira, né? Sim. Quanto mais você se aproxima dos deuses, mais bênçãos você tem na vida, né? Sim. Muito melhor você fica. E essa é a minha relação com os deuses, com a natureza, com respeito a absolutamente todos os espaços, né? Para viver bem com o planeta e viver bem com a natureza, Sim. né? E aí louvar cada elemento, as folhas, o ar, né? As águas que eu não vivo sem Oxum, Sim. e as matas, eu tenho Ossan, eu tenho Oxóssi, eu tenho Inhansã, Axé, poderosa, maravilhosa axé. nos ventos, eu tenho Oxalá que me conforta e me dá paz, Achei. tenho Xangô com seu, né? Caô. Caô com seu elemento de justiça, né? Nanã com toda a sua sabedoria, e todos eles, né? Sim. Todos os orixás eles são parte de mim hoje, né? Sim. E aí, já também agradecendo pela oportunidade, né, de poder falar sobre aquilo que eu tenho hoje de muita importância na minha vida, que são Sim. Cultuar o orixá, de viver o orixá todos os dias. Achei. Né? Já ao levantar e quando eu vou dormir. Eles estão comigo. Então, meu velho, a gente sabe que hoje está mais acessível, né, a questão da inserção no mercado de trabalho, dentro das instituições. Mesmo assim, as populações que se declaram de matriz africana, as pessoas que se declaram, passam por um processo assim, de desgaste, de escanteamento, Do como racismo ainda do muito racismo forte. religioso, exatamente. Como Edivaldo Lira, Funfun de Oxalá, na sua convivência civil, né, como uma pessoa de candomblé dentro dessa sociedade? Eu hoje não tenho assim, nenhum segredo. Eu trabalho no Conselho da Criança e do Adolescente Municipal, Sim. aqui em João Pessoa, e eu não tenho absolutamente nenhum segredo. Todas as pessoas do meu universo sabem que eu sou do candomblé. Sim. Eu não tenho problemas nenhum.
foi uma coisa que me trouxe felicidade, que me trouxe plenitude, que me trouxe resolução de muitos problemas na vida. Então eu não tenho que esconder. Sim, eu não sim. tenho que andar com as minhas contas que eu ando todos os dias. Motivo de orgulho afirmar isso, né? Não tenho problema nenhum. Hoje eu sou muito bem resolvido com isso. Não tenho, sem dúvida nenhuma, problema nenhum em dizer quem eu sou. Muitas vezes nem precisa, porque eu já ando de branco todos os dias, o cabelo já é branco, não tem mais. As pessoas já sabem que eu sou de orixá. Então, eu sou essa pessoa. Não tenho segredo nenhum. Convivo muito, muito, muito bem com as pessoas, né? Porque na verdade quando você tem alguma coisa que é boa, você quer dividir com o outro, né? E muitas vezes algumas pessoas não andam oferecendo. Mas quando você vê que algumas pessoas têm problemas, como eu fui ajudado quando cheguei na universidade, uma pessoa percebeu que aquilo era de cunho espiritual que eu sentia, então nada mais que você mostrar para aquela pessoa que tem uma possibilidade de resolver aquela problemática, né? E aí cabe a ela, por livre-arbítrio, se aproximar ou não, né? Sim. E aí desmistificar essa história, né? Que o racismo perdurou trazendo na nossa cabeça de que é coisa que não presta, né? E aí, quiçá, todas as pessoas se aproximassem dos orixás, né? E não levassem tanto tempo como eu levei, né? Porque eu levei muito tempo penando para chegar a esse espaço, esse lugar tão bonito, né? E aí, enfim, que todas as pessoas pudessem ver os orixás como eu vejo hoje. E aí, sem problemas nenhum, eu estou com eles e me recorro a eles quando eu preciso. Está hoje com o orixá, ele fez uma pessoa melhor. Ah, sem dúvida nenhuma. Como eu disse ainda há pouco, Sim. Se eu tivesse feito santo aos 5 anos de idade, hoje eu seria uma outra pessoa. Axé. Né? E minha relação com os orixás é de plenitude, Axé. sempre. Axé. Porque eu ando construindo todos os dias. Fé é uma coisa que você constrói. E eu ando todos os dias construindo minha fé. Construindo minha fé basilada neles, né? Ogã Funfun de Oxalá, o que é que o senhor vê do candomblé, o que o senhor espera do candomblé para o futuro, daqui a 50 anos? Eu gostaria que todas as pessoas vissem o candomblé com a simplicidade que eu vejo, né? Hoje em dia nós temos muita modernidade, muita coisa aberta, exposta nas mídias sociais, mas a relação com o orixá, ela vai além disso. Além dessa coisa aberta, dessa coisa, né, muito solta demais na internet, a relação pessoa e orixá, ela é muito mais de vivência, né, e de uma coisa muito mais simples do que tudo isso, né, porque é uma coisa, eu acho que o orixá é uma coisa que você sente na pele, que você sente na alma, então não está nos livros, não está nas mídias, não está por aí. Sim. Né? Não está por aí. Ela está numa coisa muito mais simples, numa coisa muito mais intimista, numa coisa muito mais particular, né? E nessa simplicidade é que você de fato vê orixá. Você vê que eles estão na simplicidade, né? Para além de todas essas coisas que você vê, essa muita coisa bagunçada, né? Tá virando bagunça. Salada de fruta. Tá um negócio, uma coisa doida, né? E o orixá é muito mais simplicidade, é muito mais... Com certeza. Muito mais intimidade. Com certeza. Então, o Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba, em parceria com o Grupo de Estudos Braulio Goffman, agradece a sua presença aqui, Ogã Funfun, a sua benção. Sua abençoe. Então, eu vou pedir para o senhor encerrar agora com a música que o senhor quiser pra gente. Uma música, eu tenho uma cantiga. Eu tenho dificuldade de cantar, porque eu sou desentoado. Então, cante pra gente. Ajalá, mori, mori, moió, alá, furicã. Eagu, firiri. Ajalá, mori, mori, moió, alá, furicã. Eagu, firiri. Belirucu, que ajalá. Babaudi, que amuré, que ajalá. Belirucu. Deixa eu ver pra babá. Axé. Obrigado, viu? Nada. Maria do Acaipo Maria do Acaipo